Olá, meu nome é Ingrid Osternack, eu sou ilustradora de livros infantis. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu workshop online de ilustração para livros infantis. Nessa primeira aula, eu vou falar como eu comecei e quais foram alguns passos que agilizaram a minha entrada nessa profissão. Vou contar também as dificuldades que eu passei e o que eu aprendi com tudo isso. Mas vamos à primeira aula. Para você poder entender como as coisas foram acontecendo e o que me ajudou na carreira, eu vou contar um pouco como eu comecei. Eu trabalho como ilustradora há mais de 15 anos e até o momento eu já ilustrei mais de 20 livros infantis. Já publiquei alguns livros sobre a profissão de ilustrador de livros infantis também. Você pode encontrar lá na Amazon. Os livros são digitais, por enquanto, porque o impresso requer um processo muito mais lento e também não está pronto ainda. Isso é algo, inclusive, que os meus alunos aprendem na vivência do ilustrador. Um livro demanda tempo e muitos outros recursos. Na outra aula eu vou falar um pouco sobre isso também. Eu sou formada na Accademia di Belle Arti di Venezia. Também fiz cursos de aperfeiçoamento pela Fondazione Stefan Zavrel, que é uma das mais conhecidas em ilustração infantil na Itália, e tenho certificação em ilustração de livros pela University of Arts of London. Como eu já mencionei, eu trabalho há muito tempo como ilustradora e eu frequentemente recebo mensagens me perguntando: como posso me tornar ilustrador? O que eu posso fazer para me tornar ilustrador? Como que você começou? Essa, aliás, é uma das principais perguntas que eu recebo. Como eu comecei? Essa resposta ela não é simples nem direta. Há várias coisas que você precisa fazer para começar e se manter como ilustrador. Quanto ao ilustrador como profissão, está mais para autônomo do que para empregado. Isso não é regra, mas a grande maioria dos ilustradores trabalha por conta, seja pessoa física, seja jurídica, e muitas vezes sozinho. Isso quer dizer que, infelizmente, um pequeno erro pode custar um trabalho e até mesmo a renda que você receberia para pagar suas contas. Eu já passei pelo que talvez você esteja passando agora. Se você está assistindo esse workshop, provavelmente, assim como eu, você sempre gostou de desenhar. Porém, desenhar nem sempre foi fácil para mim. Eu não nasci desenhando, nem tinha noções de desenho. Sabe aquela criança que desde pequenininho já mostra que tem aptidão? Eu não era assim, não. Eu nasci numa família bem simples e, na verdade, eu não tinha nem papel nem lápis em casa. Eu só ganhei esses materiais quando eu fui para a escola, no chamado pré-escolar, aos 6 anos. Foi lá que eu comecei a ter papel e lápis à minha disposição. E mesmo assim, eram aqueles lápis simples, curtinhos, uma caixinha de 12 cores. A minha grande frustração é que não tinha cor de rosa, que é a minha cor preferida. Eu tinha que pegar o vermelho e fazer ele bem fraquinho para ficar rosa. O meu sonho nessa época era ter um lápis de cor rosa na minha caixinha. Enfim, a minha mãe, apesar das dificuldades, conseguiu comprar os materiais e eu posso dizer que ela não deixou faltar o que a gente precisava. Menos o lápis cor-de-rosa, né? Mas o que eu posso dizer? As cores preferidas dela eram bege e cinza. Enfim, para ela não era importante isso. Mas, então, eu comecei na escola com 6 anos, no pré-escolar, e nessa turma tinha uma menina que desenhava uma bonequinha, e todo mundo ficava pedindo para ela fazer esse desenho. Desenha para mim, sabe como é que é, né? Nossa, eu lembro bem desse dia. Ficou bem marcado na minha memória. Só que, ao invés de eu pedir para ela fazer um desenho para mim, eu perguntei se ela me ensinava a fazer. Não é curioso isso? Eu acho engraçado quando me lembro. Por que eu não pedi para ela fazer um desenho? Por que eu pedi para ela me ensinar? Acho que era para eu ter sempre o desenho. Acho que para não precisar ficar pedindo. Bom, como eu disse, eu me lembro bem dessa cena até hoje. Essa memória ficou bem marcada, bem registrada na minha mente. E a Francisca, que era o nome da menina, ela era muito legal e ela me ensinou a desenhar a bonequinha, que é mais ou menos como essa que vocês estão vendo aqui. Eu fiz muitos desenhos desse tipo, repetia, até que eles foram ficando um pouquinho melhores. Mas mesmo assim eu só sabia desenhar praticamente isso. Parece coisa de criança, mas aprender a fazer só aquela bonequinha mudou o rumo da minha vida. Essa minha colega que me ensinou, eu não me lembro de ter visto ela desenhar de novo não, mas eu não parei mais. Foi só quando eu me tornei adolescente que eu ganhei uma caixa de lápis de cor usada, de 24 cores, da minha tia. Ela era do meu primo, mas como ela ia comprar material novo para ele, ela me deu a caixinha antiga. Essa é uma outra memória que foi importante para mim. Essa minha tia foi uma segunda mãe para mim. E foi nessa época que eu comecei a pensar um pouco mais.
puxa, eu gostaria muito de trabalhar com arte e desenho. Eu nem pensava em ilustração ainda, porque não era uma coisa que eu imaginava possível, nem sabia que existia essa profissão. Parecia um pouco fora do meu mundo, algo tipo filme, algo que não existia lá no bairro onde eu tinha nascido. Por isso, o meu sonho era trabalhar com o que mais se aproximava de arte, me tornar professora e fazer uma faculdade de artes. Então eu ia ser professora de educação artística. Esse era o meu sonho na época. No ensino médio eu fiz o magistério, comecei a trabalhar numa escolinha e continuava desenhando o que podia. Usava o desenho como acessório nas minhas aulas, mas eu ainda tinha muita vontade de me formar em artes plásticas. Um dia eu estava lendo um livro, eu acho que era um romance, em que a protagonista desenhava para livros. Foi aí que eu percebi que existia uma profissão, a profissão do ilustrador. E foi nessa época que eu comecei a pensar, esse é o tipo de profissão que eu gostaria de fazer. Eu quero trabalhar com ilustração de livros infantis. Só que eu não sabia nem por onde começar. E o que eu fiz? Eu fiz o que aconteceu no romance. No romance, ela escreveu um livro e fez os desenhos. E eu pensei, vou fazer a mesma coisa. Olha só como os livros influenciaram a minha vida. E hoje os livros que ilustramos também podem influenciar positivamente a vida de muitas crianças. Eu era muito boa em redação na escola e eu achei que isso ia ser o suficiente. Como meu pai tinha uma máquina de escrever antiga, eu datilografei uma história horrível. A minha filha ri até hoje quando ela olha ou quando ela lembra. E eu ilustrei só com lápis de cor. Eu não tinha técnica, não sabia desenhar personagem, não sabia fazer movimento nem gesto. A minha intenção era mandar para uma editora. Eu vou mostrar aqui para vocês. E foi isso que eu fiz mesmo. Eu escrevi e mandei para eles. Mandei para uma editora. Olha que coragem. Eu fico com vergonha, sabe? Eu só não fico muito porque eu sei que isso foi um início. Foi necessário para que eu começasse. Faz parte da minha história e do processo pelo qual eu passei para chegar onde eu tô. E assim como o primeiro Apple era bem feinho, dá só uma olhada. E eles não desistiram, eu também guardei o meu primeiro trabalho feinho como marca da minha trajetória de ilustradora. Mas hoje eu reconheço que o que me faltava mesmo não era somente alguma habilidade de desenho, mas também técnica, método, composição, narrativa e mais uma porção de coisas que eu nem sabia que era importante para ilustrar. Esse livro poderia ter sido muito melhor se eu soubesse como se faz uma ilustração. Enfim, eu não sabia, mas eu fui aprendendo com a minha experiência, com os cursos que fiz, e hoje o processo de ilustrar um livro ficou bem mais fácil. Alguns meses depois, eles me responderam, dizendo que, com alguns ajustes, me lembro até hoje da expressão, eles até poderiam publicar, mas tinham muito material e dessa vez não ia ser possível. Eu devia ter guardado aquela carta, uma pena que eu não tenho mais. Na verdade, eles devem ter lido e visto como era ruim tanto o texto quanto as ilustrações, mas foram gentis o suficiente para não perder a esperança. Eles não só me mandaram a carta, mas também devolveram os originais. Foi muito legal eles terem devolvido o meu manuscrito, porque senão eu não teria hoje ele para mostrar para vocês. E se eles tivessem respondido de outro modo, quem sabe eu não teria desistido e nem seria ilustradora hoje. Mas a resposta gentil deles não acabou com o meu sonho, e eu continuei com vontade de trabalhar com ilustração. Mas eu guardei esse material na gaveta e esqueci isso por algum tempo. A situação era bem difícil naquela época e eu pensei, se eu fizer artes, como é que eu vou viver? Eu não achava que eu poderia ter uma profissão que ia me dar um emprego fácil. Então eu resolvi prestar vestibular para administração. Eu não podia pagar uma faculdade e fiz vestibular só para federal. Passei, estudei, me formei, arrumei um emprego na área administrativa de uma empresa. Casei, mas o meu sonho de trabalhar com arte e ilustração continuava. Aí eu conversei com meu marido, que me apoiou em fazer um curso noturno de artes plásticas. E tinha que ser noturno, porque eu trabalhava de dia, das 7h20 às 17h50. Então prestei vestibular para pintura, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, e passei. Mas quando eu ia fazer a matrícula, o meu chefe na empresa me chamou e falou que eles queriam investir em mim. E iriam pagar 50% da mensalidade de uma pós-graduação em marketing. Eu achei a proposta muito tentadora. Mas logo agora que eu ia começar a estudar pintura, então eu pensei assim, mas vai ser somente um ano, né, de pós, eu posso fazer pintura no ano que vem. E como para fazer a pós eu tinha que fazer um vestibular, uma entrevista, porque as vagas eram limitadas, eu pensei, vai que eu nem passo. Aí eu faço pintura, né?
Só que eu fiz o vestibular, passei, fiz a entrevista, passei, e aí eu deixei de me matricular em artes e me matriculei na pós-graduação. O meu sonho ficou em stand-by, mas eu pensei, daqui a um ano eu volto a tentar. Depois disso eu engravidei e após nascer o meu filho, eu resolvi deixar a empresa, porque como eu mencionei antes, eu chegava às 7h20 e saía só às 17h50. Era longe de casa, eu tinha que sair 5h50 da manhã, eu levava quase 2 horas de ônibus para chegar de volta em casa também. Chegava quase 8 da noite, eu não queria ver meu filho só nos finais de semana. Então, em casa, com meu filho pequeno, a vontade de trabalhar com ilustração infantil e arte renasceu. Eu resolvi prestar vestibular para artes novamente. Dessa vez na Federal, Universidade Federal do Paraná. Eu ainda amamentava e eu levei meu filho no vestibular. A minha mãe e a minha sogra se revezaram para ficar com ele enquanto eu fazia a prova. Aí eu passei e comecei a estudar na Federal. No fim do primeiro ano que eu estudava artes, surgiu na empresa do meu marido a oportunidade dele ficar 2 anos trabalhando na Itália, na mesma empresa que ele trabalha até hoje. Novamente eu parei meu sonho, deixei a Federal e comecei a procurar escolas na Itália. Não foi fácil. Eu não tinha visto de trabalho, tinha que arrumar uma escola para o meu filho pequeno enquanto ficava na aula. Eles não tinham nenhuma informação online. Era difícil procurar também as informações, porque mesmo o italiano sendo uma língua latina, as expressões são muito diferentes. Mas eu acabei descobrindo que, por acaso, que a Accademia di Belle Arti di Venezia ficava a 90 quilômetros da minha casa e que eu podia tentar estudar lá. Como no site deles não tinha nenhuma informação e eu era estrangeira, eu fui com meu filho para Veneza. 1h30 de trem, mais 30 minutos caminhando até a escola. Foi algo meio doido, porque Veneza é um labirinto. Olha só o mapa. Lá na academia, procurei a secretaria e eles me informaram como fazer a inscrição. A secretária não era nada simpática e foi difícil arrancar a informação dela, mas eu aprendi que lá também tem uma espécie de vestibular. E para me inscrever, eu tinha que enviar minha documentação toda para o Brasil, mesmo morando e estando lá na Itália, porque aluno estrangeiro só pode se inscrever através do consulado. Eu estava lá, morando a 90 quilômetros da academia, mas tinha que mandar toda a minha documentação para o Brasil. Mandar traduzir juramentado, entregar no consulado e eles é que iam mandar para a academia. E isso tudo só para fazer a minha inscrição para o vestibular. Nesse vestibular eu tive 3 provas. Uma de desenho livre, ou seja, eu podia desenhar o que quisesse. Uma de desenho da modelo, que estava posando nua, ao vivo. E uma entrevista, para ver se eu era capaz de entender a língua e frequentar as aulas. Eu estava tão nervosa que eu comecei a passar mal na sala. Eu nem vou contar o que aconteceu, mas eu pedi para sair e o professor deixou. Afinal, era uma prova de desenho, não de química, eu não ia colar nada, né? Depois de uns 15 minutos, eu me recuperei e voltei. Eu perdi tempo precioso, mas eu consegui terminar os desenhos que faziam parte do teste de admissão. Quando eu fui ver o resultado, eu nem acreditei, eu tinha passado no vestibular. Eu ia novamente começar a estudar artes. Ia cursar pintura na Accademia di Belle Arti di Venezia. E enfim, eu comecei a sonhar novamente. Só que, como no videogame, as dificuldades mudaram um pouco quando o nível mudou. Quando eu passei para esse novo nível de estudar na academia, lá veio uma outra fase com novos obstáculos. Como eu já era mãe, e meu filho era pequeno, eu tinha que deixar ele numa escolinha, porque não tinha ninguém com quem deixar lá. Era meu marido, eu e meu filho. E meu marido trabalhava o dia todo e também viajava muito. Além disso, de trem e a pé, eu levava 2 horas para chegar na faculdade. As aulas começavam às 9 e terminavam às 16. Só que eu podia deixar meu filho na escolinha, na minha cidade, só às 8h30. Então, todos os dias eu chegava quase às 11 horas na academia. 2 horas de atraso. E eu tinha aula até às 16. Mas como eu tinha que pegar meu filho às 17, eu tinha que sair mais cedo, para dar tempo de pegar ele. Pegar o trem, primeiro caminhar, depois pegar o trem, depois caminhar até a escola e aí pegar ele. E não era muito fácil não, 1h30 de trem, mais 30 minutos caminhando. Os professores, quando me viam entrando e saindo, ficavam me olhando torto. Um deles um dia parou a aula no meio para comentar que eu estava muito atrasada. E ainda quando eu chegava em casa, tinha que atender meu filho, marido, casa, comida, roupa, além de outras tarefas. Foram uns 3 meses assim,
até que eu vi que a academia tinha outros campi. Aquele mesmo professor que reclamou que eu estava sempre atrasada contou que eles tinham aberto naquele ano um novo campus que era mais próximo de onde eu morava. Por providência divina, eles tinham aberto uma só turma justamente do curso que eu fazia, a 30 minutos de carro da minha casa. Não tinha outro meio de transporte, porque o lugar era no meio do nada. Mas era melhor meia hora de carro do que 2 horas de trem e a pé, né? Aí eu pensei em pedir transferência. Eu nem sabia direito onde era o lugar onde estava tendo aula, mas fui perguntar sobre essa possibilidade na secretaria. E a secretária, simpática como o poderoso chefão lá da máfia, me falou que isso não era praxe, mas que, se o diretor aprovasse, eles fariam a minha transferência. Também falou que a gente estava muito adiantado já, 3 meses de aula, e isso não era hora de pedir transferência. Nunca tinham feito isso. Então eu fui falar com o diretor da academia, com muita coragem, porque isso também não era uma coisa comum para eles. O diretor não estava acostumado a ser abordado pelos alunos, mas ele me recebeu. Na verdade, eu peguei ele no corredor, antes que ele entrasse na sala dele, e ele também falou que isso não era possível, não tinha como mudar assim no meio do ano. Mas como a sede lá nesse outro campus era nova, eles poderiam abrir uma exceção se eu falasse com os professores e eles aceitassem. Aí fui lá eu falar com os professores. Lá cada turma tem um professor de pintura, que é o principal, é uma espécie de regente daquela turma. Primeiro eu falei com o meu professor regente. Ele achou muito estranho. Ele até disse, ele falou a mesma coisa que o diretor e que o outro professor. Mas agora, nessa altura do campeonato, e mesmo assim, né, ele assinou autorizando. Ele disse, vai falar com outro professor, se autorizar por ele, tudo bem. Aí eu fui falar com o professor regente da outra sede. Ele ficava num outro campus em Veneza e falou que não, porque ele já tinha muitos alunos. E ele também falou a mesma coisa do outro professor, não dá para mudar nessa altura do campeonato. Aí eu expliquei as minhas razões, falei que o outro campus era mais perto, que eu tinha um filho pequeno, e por um milagre ele mudou de ideia e acabou assinando na hora a minha transferência. Foi realmente um presente de Deus. Eu queria mencionar aqui uma frase que eu ouvi uns dias atrás: as oportunidades só aparecem quando a gente age. E foi assim mesmo, foi só agindo, indo lá falar com a secretária, com o diretor, com o professor, com outro professor, mesmo com tudo imperfeito, bagunçado, mas acabou dando certo. E foi uma grande oportunidade para mim. Na semana seguinte eu já fui para outra sede, direto. Era numa outra cidade, no meio de um campo, um lugar muito bonito chamado Vila Manin. Dizem que Napoleão assinou um tratado nesse lugar. Uma parte era museu e a gente usava uma sala que pertencia à academia. Era um lugar que eu não conhecia. Na época estava com muita neblina. Uma neblina que não deixa a gente ver nada na frente. Eu só fiquei conhecendo o prédio mesmo depois de 2 semanas estudando lá, quando a neblina dissipou. A neblina é muito densa e não dá para ver nada a uns 3 metros para frente. E também não dissipa durante o dia, como acontece aqui no sul do Brasil. A turma tinha só 22 alunos. Era uma sede nova e eu era a única estrangeira. No começo todo mundo ficou curioso, mas depois eles se acostumaram comigo. Enfim, eu comecei a cursar e era muito mais tranquilo em questão de horário. Eu entrava às 9, saía às 16, dava tempo de deixar meu filho na escola às 8h30, o marido no trabalho. Aí eu ia para a faculdade, levava o meu almoço, porque ela também não tinha onde comer, e voltava a tempo de pegar meu filho às 16h30. Foi muito corrido, tinha muito trabalho, fiquei muitas noites trabalhando até as 2 da manhã, estudando, fazendo trabalho na mesa da sala. As provas na academia eram orais e a apresentação de trabalhos era na frente de todo mundo. Você tem que responder as perguntas na lata, assim, no meio de todo mundo. Era muito tenso. Mas, enfim, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muitas técnicas, aprendi sobre composição, história da arte, anatomia e muitas outras coisas que influenciaram muito no meu trabalho. Então, a primeira coisa que eu aprendi com tudo isso é que para trabalhar em qualquer área, a gente tem que adquirir habilidades e competências relativas àquela área de atuação. Para qualquer profissão, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender. O médico estuda anos para ser médico. Um advogado estuda leis e processos.
O padeiro, por exemplo, tem que aprender a fazer pão, senão ele não é padeiro. Por que isso seria diferente com o ilustrador? Muita gente acha que só precisa de talento, mas eu já vi muita gente que desenha super bem e mesmo assim não consegue realizar o sonho de trabalhar na área. Isso porque desenho é apenas uma das ferramentas que o ilustrador usa para compor suas ilustrações. E eu não estou falando aqui nem de computador, software, lápis ou pincel. Mas voltando à minha história, eu acabei me formando na primeira turma daquele campus, depois de 4 anos. A vida é corrida e temos sempre muito o que fazer, e a cada dia mais. Por isso, a segunda coisa que a gente tem que ter para ser ilustrador é muita persistência. É persistência para estudar, persistência para aprender cada vez mais, persistência para correr atrás do trabalho, para aproveitar as oportunidades. Tem que ter muita persistência. E às vezes demora para você aprender, demora para aparecer os primeiros trabalhos, mas o importante é ter uma meta, um objetivo. Quando você sabe para onde você vai encontrando o caminho. Agora, quando você não sabe para onde você vai, como é que você vai saber o caminho? Escreva isso aí. Para você saber o caminho, você tem que saber para onde você está indo. Não tire os olhos do alvo. Isso é uma coisa que parece banal demais, mas muita gente boa, muita gente talentosa desiste do que poderia ter sido uma carreira de sucesso. Olha só por quanta coisa eu já passei. Então, para terminar a faculdade lá, eu apresentei meu TCC para a turma e para a banca. Dos 22, fomos 8 que nos formamos naquele dia. Aí eu fiquei sabendo que a 30 minutos da minha cidade tinha uma escola de ilustração de livros infantis. O meu marido, que sempre me apoiou, decidiu que a gente ia visitar a cidade no final de semana. Fomos lá em família, conhecemos a cidade, conhecemos a fundação que oferece o curso, e assim que abriram as inscrições, eu fiz um curso de aperfeiçoamento. Eu aprendi muita coisa, porque a faculdade até me ensinou muito, mas um curso focado, especializado em ilustração infantil é fundamental para você trabalhar nessa área. Você vai aprender muito mais do que desenho e técnicas. Como em qualquer profissão, precisamos adquirir habilidades e competências específicas. E foi isso que eu aprendi nesse curso. Um mundo novo se abriu para mim. Eu ainda estava morando na Itália, mas eu não sabia por onde começar. Então eu decidi que eu ia fazer a mesma coisa que eu já tinha feito. Eu ia escrever um livro para eu mesma ilustrar. E foi assim, eu escrevi um livro e comecei a fazer as ilustrações para compor o meu portfólio. Logo depois, nós optamos por voltar ao Brasil e aqui eu enviei portfólios para algumas editoras, mas ninguém me respondeu. Uma das editoras até falou que eles já tinham contrato com vários ilustradores e eles não pegavam ninguém novo. Aí eu pensei, bom, só então se algum deles morrer, né? Eu fiquei desanimada da ilustração e comecei a trabalhar como professora de artes. Eu percebi que essa área também não era o que eu queria. Mas nessa época eu engravidei e mais uma vez deixei o trabalho para ficar com a minha filha. Isso porque o que eu ganhava como professora não compensava deixar a minha bebê numa escolinha. Foi nessa época que uma editora me chamou para trabalhar com eles como ilustradora. Eles faziam produtos e gibis com um personagem muito popular. Mas quando souberam que eu estava grávida já de 7 meses, disseram que não iam poder me contratar. Na época eu fiquei muito chateada, mas hoje eu vejo que isso foi bom, porque senão eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Quem sabe eu estaria lá hoje ainda desenhando o mesmo personagem que foi criado por uma outra pessoa. Quando a minha filha estava com 1 ano e meio, mais ou menos, uma conhecida minha me indicou para um autor que queria publicar um livro infantil. Ele já tinha outros livros publicados para adultos, mas não tinha nenhum infantil. Aí ele me enviou a história e a gente combinou que eu faria algumas ilustrações para ele apresentar para o editor. Como eu não estava trabalhando nessa época, eu não tinha nada a perder em fazer essas ilustrações. E eu fiz 6, mandei para ele e ele gostou e enviou para o editor. Quando o editor viu, ele gostou tanto que ele resolveu de uma só história fazer 6 livros. Isso me leva a uma terceira coisa muito importante: produzir ilustrações, mesmo que você não tenha nada em vista. Eu vejo muita gente que quer ser ilustrador, mas não produz nada. Fica esperando que peçam que ele ilustre. Ora, como é que o cliente vai saber o que você faz, como você faz, se o teu trabalho é bom?
se é o que ele precisa para aquele livro, se você tem disciplina e método para trabalhar dentro de prazos e conforme o que eles precisam? Somente comprovando isso. Por isso, tome a iniciativa e produza algumas ilustrações para compor seu portfólio. Eu bato sempre nessa tecla, como diria minha mãe, porque em qualquer profissão, quem não produz não é um profissional. Quem não faz pão não é padeiro. Ou seja, se uma pessoa, por mais que seja formada, não produz, não pode dizer que trabalha na área. Para exemplificar a importância disso, eu vou contar uma história que eu já mencionei aqui no meu manual, no meu blog, em várias ocasiões. Uma conhecida minha queria trabalhar com decoração e fazer parcerias com arquitetos. Aí eu falei, puxa que legal, me mostra o que você tem feito. E ela disse, eu não tenho nada ainda. Quando eu fizer a parceria, aí eu vou construir meu portfólio. Então, já faz uns 7 anos que ela me contou isso, e ela ainda não fez parcerias e nem o portfólio. Se você não tem o que mostrar para os seus clientes, como você vai conseguir comprovar que sabe fazer o que se propõe? Eu recebo mensagens de pessoas dizendo que eles não sabem nem o que desenhar. E foi por isso que eu criei o desafio, para dar sugestões. Enfim, voltando ao editor que eu queria que eu ilustrasse 6 livros de uma vez. O autor reescreveu a história, aquela que eu tinha feito as 6 ilustrações, e dividiu em 6 partes. E nós combinamos então que eu faria os 6 livros, um em seguida do outro. Vocês não imaginam a minha felicidade. Então, eu tinha que fazer 6 livros, 32 páginas cada um, mais as capas. Nós combinamos que eu faria cada um deles em 30 dias. Foi muito puxado, eu não faço mais assim, foi muito puxado. Mas eu fiz e entreguei tudo nas datas combinadas. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, né? Eu sacrifiquei finais de semana, feriados e também as férias da minha família. Eles iam à praia, ao zoológico e eu ficava ilustrando. Enquanto eu estava fazendo o 3º livro, a editora me pediu para fazer mais um. E esse acabou sendo o primeiro que eles publicaram, de um outro autor. Foi muita alegria para mim. De um contato, de uma parceria, eu acabei fazendo 7 livros em 7 meses. E após a minha primeira publicação, eu entrei em contato com uma associação de escritores e ilustradores. E, uma vez que eu já tinha publicado um livro, eu fui aceita como membro. E lá eu conheci outros ilustradores, o que me leva ao 4º ponto: participar de associações e feiras. Contato com pessoas da área é muito importante. Por exemplo, num evento, uma escritora gostou muito de uma ilustração minha e me convidou para ilustrar um livro dela. Desse contato, foram 3 trabalhos. E vários de meus outros livros foram resultados de contatos. Por isso, publicar também é importante. Você deve estar dizendo, eu nem sei por onde começar, e você já está dizendo que eu tenho que ter algo publicado? Tranquilo, tranquila, eu vou explicar mais sobre isso adiante. Mas antes, eu vou finalizar minha história. Eu fiz mais alguns trabalhos e mais uma vez meu marido foi convidado para trabalhar na Europa, na mesma empresa. Nos mudamos para a Suécia e parecia que eu não ia mais ilustrar, porque sueco é meio difícil, né? Ainda mais que a gente ia ficar lá por volta de 2 anos, 2 anos e meio. Mas mesmo estando lá, eu fiz uma parceria com uma outra escritora brasileira para ilustrar um livro para ela. O que me leva ao 5º ponto: ter iniciativa, fazer parcerias com escritores. Depois desse livro, outra escritora me convidou para ilustrar um livro dela, também brasileira, enquanto eu estava lá na Suécia. E enquanto eu estava morando lá, o Brasil foi o país homenageado pela Suécia na Feira do Livro de Gotemburgo. Então, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, me convidou para integrar a comitiva brasileira e dar um workshop para crianças na feira. Foi em inglês, porque em sueco eu não ia conseguir, não. Nessa feira, eu tive contato com outros escritores e professores. Depois disso, fiz mais workshops para crianças em parceria com a Embaixada Brasileira. Quando meu filho mais velho terminou o ensino médio, nós decidimos voltar ao Brasil. Há vantagens em morar no exterior, mas há uma porção de vantagens de morar no Brasil também. Nesse período fora do Brasil, eu fiz 6 livros remotamente, o que é uma grande vantagem da profissão do ilustrador. Também fui aceita como membro na Associação dos Ilustradores Suecos. Voltei para o Brasil e voltei a tomar a iniciativa e prospectar. Visitei feiras, encontrei autores, de um desses encontros surgiu mais um livro, também fiz outros livros, fiz até já para Portugal. Aqui eu já mostrei para você como foi meu caminho e como as coisas foram acontecendo. Você deve ter percebido que não foi um caminho fácil nem retilíneo, mas foi um caminho cheio de altos e baixos. Mas eu continuo firme.
Eu faço ilustrações todos os dias, trabalho com o que gosto, trabalho em casa, podendo almoçar com a minha filha, tendo tempo para participar de eventos, podendo viajar e até trabalhar fora da minha cidade. É, enfim, um sonho realizado. E agora eu quero mostrar que você também pode, porque se eu, que nasci na Vila Formosa, em Curitiba, numa casa de madeira, estudando em escola pública a vida toda, consegui, por que você não vai conseguir? Hoje as coisas são muito mais fáceis, está tudo na ponta dos dedos. Você nem precisa ir para outro país para estudar sobre ilustração. Há muitos cursos por aí. Eu mesmo ofereço um curso online que ensina muito mais do que eu aprendi na Itália. Na verdade, eu ofereço mais do que um curso, mas eu não vou falar sobre isso agora. Vou deixar alguns exercícios para você aqui. Primeiro, faça um personagem. Pense em alguém que você gosta muito, mas muito mesmo, e desenhe. Isso vai servir para você treinar várias habilidades necessárias para a ilustração infantil. Eu desenhei a minha mãe nessa ilustração. Segundo, pense sobre o que eu falei e o que você anotou. Reflita sobre o que você tem feito para dar o pontapé inicial na sua carreira. Marque datas para realizar algumas tarefas. Não precisa ser nada grande, mas que sejam pequenos passos em direção à realização do seu sonho. Lembre-se, um objetivo é somente um sonho com data marcada para acontecer. A gente se vê então na próxima aula, onde eu vou falar sobre o que é necessário para ter um trabalho que chame a atenção do cliente. Te vejo lá e obrigada por ter assistido. Até mais!